A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 12, a missão da igreja. E o que é missão? Vamos ver o que diz o dicionário. É uma tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Encargo, incumbência, cumprir uma missão. Então, alguém receber uma ordem de outra pessoa e ela tem que cumprir, tem que fazer o que essa pessoa determinou. Então, isso é o que? Uma missão. Para nós cristãos, qual é a incumbência? Qual foi a missão que nos foi dada? Vamos ver alguns versículos? Mateus 28, do 19 ao 20, nos diz assim, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é fazer o quê? Ir e fazer discípulos. Olha o outro versículo aqui, Marcos 16, do 15 e 16, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós devemos fazer aqui? Qual é a nossa incumbência? Pregar o evangelho a toda criatura. E aqui em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos fazer o quê? Testemunhar de Jesus, né? Que Ele é o Filho de Deus. Aonde? Que nós vamos fazer em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então, em resumo aqui, o nosso papel é ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Igreja discipuladora. O que é discipular? Relacionado com o aluno, com quem aprende ou recebe a instrução formal de outra pessoa. É um ensino discipular. A igreja discipuladora. O que tem a ver, né? O discipulado, discipular com a igreja. O discipular na igreja é ensinar, é acompanhar, formar alguém que iniciou na fé em Cristo Jesus. Então, a pessoa que aceitou Jesus, a gente tem que começar a fazer o quê? A discipular, a ensinar, a acompanhar essa pessoa. O nosso foco é ajudar o novo convertido, os ensinamentos de Jesus para que se fortaleça na fé e que cada dia o caráter cristão seja aperfeiçoado. Então, foi pregado o evangelho, essa pessoa aceitou Jesus, ela chegou na igreja, o que tem que acontecer? Ela tem que passar por um discipulado, tem que acompanhar, tem que orientar, tem que ensinar sobre Jesus. Por isso até que nós começamos falando sobre o quê? Sobre os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali são as boas novas, são os evangelhos. E depois a gente vai se aprofundando mais. Para quê? Para que essa pessoa se fortaleça cada dia mais no Senhor Jesus e ela venha crescer no evangelho. Amém? Vamos lá. E o que é o evangelismo? Né? A gente falou de uma igreja que discipula e uma igreja que evangeliza. Evangelismo é contar as boas notícias sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar. E podemos evangelizar de várias formas. Entregando folheto, pregar, em uma conversa, um filme que você fala para alguma pessoa, olha, assiste tal filme, um filme evangélico. Mas uma das principais são com as nossas atitudes e o nosso próprio testemunho de vida. Às vezes a forma com que você age, a forma com que você fala, né, que você caminha, que você trata as pessoas, chama a atenção de outras pessoas. Às vezes você não abre nem a boca para falar que você é crente, mas pelo seu comportamento, pela sua atitude, a pessoa já fala, você é cristão, você é crente, você tem algo diferente, você tem um brilho diferente. Se você ainda não passou por essa experiência, peça ao Senhor Jesus, se aprofunde, fique mais semelhante a Ele, que você vai ver quão gostoso é quando alguém te reconhece como filho de Deus, quando te reconhece como um cristão. E não pelas roupas, mas pelas suas atitudes, pela sua forma de agir. É muito bom. E aqui é interessante aqui do evangelismo, é que o evangelismo é para todo mundo. Todos nós. Não é só para, mas eu não tenho chamada para isso. Não. Evangelizar não é chamada. Evangelizar é para todos. Cada um da sua forma. Tem gente que é entregando panfleto, tem gente que é pregando na rua, tem gente que é só você falar um Jesus te amo, às vezes você entrega uma carta, alguma coisa você fala, num aniversário você entrega, você deseja felicidade para aquela pessoa e você já coloca um versículo. Existem várias formas de evangelizar. Então, evangelismo é para todos, para todos. Não vem com essa história que não tem chamado não, porque tem sim, o Senhor nos capacitou para isso. Agora, missão, que a gente vai falar um pouco mais para frente, aí sim é uma chamada específica.
tá bom? Vamos lá. Acolhimento é uma forma de evangelizar também. Isso aqui é bem interessante. Por quê? As pessoas chegam, a forma que a pessoa chegou na igreja, a forma com que você recepciona, que você conversa com ela, se relaciona, pode ser uma maneira de demonstrar o amor de Cristo e integrá-la à igreja. Porque se a pessoa chegou na igreja, fica todo mundo emburrado, fica todo mundo olhando para ela, de cima a baixo, a pessoa não vai se sentir bem. Mas se você recebe essa pessoa bem, com carinho, com amor, é uma forma do quê? De você evangelizar, falando o quê? Das boas novas do Senhor, do amor de Cristo, que ali não tem acepção de pessoas, que o Senhor Jesus aceita todos. Tem que ser desta forma, de uma forma muito carinhosa, muito acolhida ali, sabe? A pessoa se sentir amorosa. Um dia desse eu estava conversando com uma irmã e teve um encontro de casais na igreja dela. E ela falou assim que foi uma pessoa, né, nessa igreja, ela estava meio perdida, meio fraquinha na fé. Não é, ela já tinha se convertido, estava na igreja, mas estava um pouquinho passando por algumas dificuldades. Mas a forma com que ela foi recebida por essa irmã, com o carinho que essa irmã teve com ela, com o esposo dela, colocando na mesa, orientando e tudo mais, ela se sentiu tão bem, tão acolhida, que ela ficou nessa igreja e ali ela se fortaleceu junto com a ajuda dos irmãos, e ela está na igreja até hoje. Então essa forma não é somente para os novos convertidos, é em todo momento. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo, né? Demonstrar, vivenciar, acho que não é nem a palavra, não é demonstrar, é vivenciar. Porque você pode demonstrar e não está sentindo, né? Então a gente tem que sentir e viver isso, porque as pessoas vão sentir e vão gostar de ficar na igreja, vão se sentir acolhidas. Vamos lá. Igreja missionária. Agora sim a gente vai começar a falar um pouquinho aqui de missão. Deus chama homens e mulheres com uma chamada específica para serem missionários. No entanto, se não temos essa chamada, podemos e devemos ajudar de outra forma, ou seja, orando e contribuindo. A obra missionária pode ser local ou transcultural. Como eu falei, evangelizar, falar das boas... O que é evangelizar? Não é para falar das boas novas? É para todo mundo. Você tem que falar com as suas atitudes, folheto, como a gente comentou agora. Agora, a missão não, né? Os missionários têm uma chamada específica. O Senhor escolhe homens e mulheres para enfrentar, né? É um trabalho um pouco mais árduo. Porém, quem não tem essa chamada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar esse irmão. Por quê? Porque ele vai ganhar almas para o Senhor Jesus, para o reino. E aí a gente vai poder recepcionar, a gente vai estar discipulando. Então, é um trabalho em conjunto. Na igreja ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos todos unidos, em conjuntos. Vamos lá. A missão local, o que seria, né? A missão local acontece na própria região da pessoa, pode ser no bairro, nos bairros vizinhos ou nas cidades próximas ali. É uma missão local. Atualmente, a missão urbana tem sido um grande desafio para a igreja. Por exemplo, moradores de ruas e viciados em drogas. Isso é uma missão local. Para nós que moramos aqui em São Paulo, tem missionários que vão lá na Cracolândia, por exemplo, lá no centro da cidade, e às vezes até vem pessoas de outro estado, de outros lugares para cá, para trabalhar com essas pessoas, que também não deixa de ser missão. Missão transcultural. A missão transcultural acontece quando o missionário é enviado para um local com cultura, língua, costumes diferentes. Né? Não é só a língua diferente, mas às vezes pode falar português, mas tem uma cultura diferente. Então isso a gente chama o quê? De missão transcultural. E aí, chegando ao final aqui, todos que fazem parte da igreja devem evangelizar e ajudar em missões. Pois se hoje conhecemos a Jesus, é porque alguém falou para nós ou para a nossa família. Eu sei que tem muitos aí que já nasceram no lar evangélico, mas alguém falou para a mãe, que falou para a avó, ou falou para o bisavô, não importa. Teve alguém que falou de Jesus para alguém da nossa família, e aí teve, ou como eu, por exemplo, né? Minha tia, que aceitou Jesus, era a primeira da casa, aceitou Jesus e começou a falar para nós sobre o amor de Cristo, né? Sobre o Evangelho, sobre as boas novas. E aí, aos poucos, a maioria aí foi se convertendo e está servindo ao Senhor. Então é isso, evangelizar é para todos e missão nós devemos ajudar. E ajudar como? Contribuindo, orando. Nunca esqueça na sua oração. Olha, se tem uma coisa que somos abençoados, é quando nós ajudamos missões. Se nós orarmos, se nós contribuirmos, aí você vai dizer, mas Renata, mas eu não tenho muito dinheiro, não importa. Se você está dando, mesmo que seja pouco, mas se você está dando de coração,
ali de verdade para ajudar, pode ter certeza absoluta do que eu estou dizendo. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Quando você ora por missões, você ora por almas. Quando tem culto de evangelismo na tua igreja, se você não pode ir, você pode estar orando, você pode estar cantando, você pode estar intercedendo. Eu não sei. Se você fizer qualquer coisa com este propósito, de verdade, de coração, você pode ter certeza que vai ser abençoado. Né? E o principal, eu coloquei aqui, né? Porque alguém já falou de Jesus para nós, é tão importante isso, mas o principal é que Jesus, ele morreu por todos. Nós não devemos guardar só para nós essa bênção, ele morreu por todos, ele quer salvar a todos. Sabemos que nem todos vão ser salvos, porque tem pessoas que não querem, realmente não querem, mas a nossa obrigação, o nosso dever é falar de Jesus, falar com carinho, com amor. É um trabalho que às vezes nos causa um pouco de medo, né? Causa eu não vou, como que vai ser? Eu tenho gente que fala, o inimigo vai se levantar. Mas não pense nisso, o nosso Deus é muito maior. Quando você está lá envolvido, que você está entregando o panfleto, que você abraça alguém, que você ora por alguém, é tão gratificante. E quando alguém aceita Jesus ainda, é algo muito melhor, é algo muito bom. Né? E a gente sabe que tem festa no céu, quando uma alma se arrepende dos seus pecados, ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E imagine também quando você chegar no céu e você, eu não sei como vai ser lá, mas assim, eu acredito que a gente vai receber, né? O Senhor fala que a gente vai receber o galardão, mas eu acredito que talvez a gente reconheça e você saber que você ajudou a ganhar almas para o reino, que tem pessoas que estão ali no céu participando junto com você, porque você falou de Jesus, porque você falou do amor de Jesus, ou porque você ajudou a discipular essa pessoa. Isso é muito bom, é muito gratificante. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, que Deus os abençoe e uma ótima semana.